Boa tarde a todos. Amado Mestre Jesus, possa envolver a todos nós nessa tarde. Momentos esses que vamos viajar um pouco no tempo. Ele tinha em torno de 1,78 m, por volta de 75 quilos. A sua testa era larga. Os zigomas da sua face eram salientes. O seu cabelo, da cor do ouro velho, era partido ao meio à moda dos nazarenos, até a altura dos seus ombros. A sua barba até a altura do peito. O seu nariz era afilado à raça hebreia. Nos seus olhos, poderíamos divisar aquela tonalidade do azul de uma manhã primaveril. A sua pele, crestada pelo sol, à época não tinha protetor solar. E ele andava por essas terras levando a mensagem do Pai. Quando sua mãe perguntava, desde a sua infância, o que ele estava fazendo, ele sempre dizia: estou cuidando das coisas do meu Pai. Portanto, ele nunca teve dúvida da sua missão. Seu nome? Jesus. Jesus de Nazaré. Muitas pessoas, segundo o espírito João de Ângeles, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, tiveram a oportunidade de ver Jesus. Mas nós estamos tendo a oportunidade de encontrar Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita, o Consolador prometido. Esse Jesus, nosso irmão, descrucificado, que dizia que era o pastor, e nós suas ovelhas, que era o pão, que era a porta, que era a luz do mundo, que era o caminho da verdade e da vida. Ele dizia que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras não passariam. Estamos hoje, 2026, lembrando da sua passagem aqui na terra. Por isso que o Cristo sempre é atualíssimo. Por isso que Jesus ontem, hoje e sempre. Agora, o que nós estamos fazendo da mensagem de Jesus? Nunca se tornou tão importante reflexionar e, acima de tudo, vivermos a sua mensagem na transpiração do dia a dia de cada um de nós. Esse é o convite do terceiro milênio. Esse é o convite do momento da transição planetária pela qual passa o nosso planeta. Nunca foi tão importante olharmos para esse psicoterapeuta da humanidade. Se pegarmos o Evangelho de João, na sua parte final, João vai dizer: se nós fôssemos escrever tudo que este homem fez, os livros da terra seriam insuficientes para conter a sua mensagem. Se pegarmos o livro A Vida de Jesus, escrito por Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, ele vai chamar Jesus um homem incomparável. Um homem que não nasceu na história, porque dividiu a história entre antes dele e depois dele. O mestre dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que se depararam com Jesus olhavam uma serenidade imperturbável. E ele tinha pouco mais de 30 anos de idade. Mas o que Leon Denis, filósofo da segunda metade do século XIX, e Emmanuel dizem sobre Jesus? Dizem que houve uma reunião no sol, onde
espíritos da mais alta elevação espiritual, chamado Cristos, sem Cristos, se reuniram no Sol para deliberar quem seria aquele que criaria e governaria o planeta a ser criado, chamado Terra. E na deliberação, escolheram Jesus, o Cristo, para criar e nos governar. E até hoje isso acontece. Mas há 2000 anos, ele resolveu estar entre nós, em carne e osso. Nós podemos tentar imaginar como foi essa vinda de Jesus para cá. Porque vamos pensar, como que uma pessoa de 2 metros dorme numa cama de 1,20 m? Como que alguém que veste GG usa uma blusa pequena? Essa foi a missão de Jesus. Se reduzir espiritualmente, porque ele já era o Cristo, para estar aqui conosco, para exemplificar tudo que a gente repete até hoje. Muita gente falava como Jesus falava, mas ninguém falava como ele falava. Ele não deixou nada escrito aqui na terra. O que nós temos vem da tradição oral, dos evangelistas, que verteram para o papel, para os pergaminhos da época, aquilo que eles viram, ou que ouviram dizer. Joana de Ângeles, mais uma vez, diz: Jesus esteve aqui conosco e poderia ter feito muito mais coisa, mas ele não fez, respeitando ainda o nosso tempo, coisas que nós ainda não poderíamos compreender. E ele mesmo fala para os apóstolos, logo depois da última ceia, quando os apóstolos dizem para ele: Mestre, estamos sentindo que estás indo embora e vai nos deixar órfãos. E ele fala: é verdade, está chegando o meu momento, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e ele mandará para todos vós o Consolador prometido, o Paracleto, o Espírito de verdade, que irá dizer tudo o que eu disse e algo mais, pois hoje ainda não podeis compreender. Quando começamos a juntar todas essas peças desse quebra-cabeça, nós podemos ver a sublime estrela entre nós, descrucificado, aos nossos ouvidos, alentando a cada um de nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não vai tirar o nosso fardo por completo, mas ele alivia. Porque ele dizia que meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os seus não deixariam que acontecesse o que aconteceu. Jesus parte, e nos 300 anos após a sua partida, mais de 1 milhão de pessoas mortas em seu nome, assassinadas, crucificadas, mortas à pedrada, como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. E a história continua até hoje. Se pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão 625, obra base da doutrina espírita, nós vamos ver na questão 625, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual teria sido aquele espírito mais evoluído que esteve aqui conosco. A resposta são 2 dissílabos. É das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos: vede Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso norte, é a nossa estrela, é o nosso caminho. Esse é o convite para todos nós. Ele nos ensinou a servir. Convidava todos nós a servir. Mas logo depois que ele operava uma cura, uma atividade de caridade, o que ele dizia?
Não fale para ninguém. Guarde com você o que aconteceu aqui. Tão diferente do que vemos hoje em dia. Muitos de nós queremos ajudar e queremos mostrar nas redes sociais o que estamos fazendo. E Jesus fala claro. Não comente com ninguém. Porque o mais importante não é a cura do corpo. Todos nós voltaremos a enfermar um dia. A grande proposta do Mestre é uma cura das nossas almas. Por isso que ele era conhecido como médico das almas, não dos corpos. Porque os corpos voltarão a enfermar. Mas uma vez curada a nossa alma, nós não mais enfermaremos. Porque a nossa alma cuidará do nosso perispírito. Ele era um contador de parábolas. Ele usava a arte da pergunta como ninguém. Porque ele adequava o seu vocabulário àquele grupo social a qual ele se dirigia. Que o mais importante não é falar difícil, mas a grande arte é falar fácil das coisas difíceis. E não falar de maneira difícil das coisas fáceis. Senão não há comunicação. Emissor, receptor. De que adianta um verbo cheio de retórica se não chega a mensagem? A mensagem tem que chegar no coração de todos, do mais simples ao mais duro. Às vezes eu vejo um outdoor dizendo assim: Jesus te ama. Eu sempre fico rindo internamente e falo: não tem dúvida. Claro que ele ama. Há muito tempo. Agora a pergunta é: será que nós amamos Jesus? Será que nós estamos amando? E eu aprofundo mais o verbo amar no sentido de que modo temos amado o nosso Mestre Jesus? Pelas nossas palavras apenas? Ou pelos nossos atos? Eu costumo dizer na casa espírita, existem 3 momentos na casa espírita. O primeiro, a gente vai, assiste uma preleção de um assunto, uma leitura do Evangelho. É muito importante. Depois você vai estudar. Porque fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os momentos. Então, se você professa aquela fé, é importante que você entenda o que você está fazendo ali. Qualquer que seja a sua religião. Agora, se você professa a sua religião e pergunta: isso aí é o que da sua religião? Você diz: não sei. Então, o estudo é importante. Espíritas, amai-vos o primeiro mandamento. Instruí-vos o segundo. E depois vem a parte mais importante e talvez que o nosso movimento mais carece. É quando você sai de você em direção ao próximo. Quando você transpira nas atitudes diárias tudo aquilo que você aprendeu. Como foi dito no início, cumprimentando as pessoas, vivendo no dia a dia. Sem os holofotes. Não precisa de holofote. Porque o maior holofote é a consciência de cada um de nós, que nos acompanha diuturnamente. Então Jesus não desiste de nós. Judas, quando trai, na literatura espírita está escrito que Jesus, antes de ressuscitar ao 3º dia, vai atrás de Judas para acolhê-lo, para dizer: vamos lá, você vai ter outra chance. Não desistiu de Pedro, que nega, e de tantos outros, e de nós também. Ele não desiste de nós como suas ovelhas. Jesus encontrou com muitas pessoas. Muitas pessoas, a partir desse encontro, nunca mais foram as mesmas. E eu gosto sempre de falar do encontro dele com Maria de Magdala ou Maria Madalena. A literatura diz, em especial o livro A Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, ela tinha perfumes em vasos de alabastro. Ela tinha todos os homens de Roma a seus pés. Ela tinha uma beleza sedutora, mas apesar de ter o que a humanidade diz como
as 3 coisas principais, beleza, poder e riqueza, ela sentia-se angustiada. E eu fico imaginando esse encontro com Jesus, esse atendimento fraterno. Jesus fala, escuta, acolhe. É tão difícil acolher. Queremos logo dar conselhos. E Jesus acolhia. Às vezes não tem que dar conselhos, só escutar. E Jesus escutou aquela mulher, escutou. E falou, recomeça, minha filha. Recomeça a sua vida. O Pai sempre oportuniza a chance de recomeçar. E essa mulher recomeça a vida dela. E a parte que eu gosto de salientar, fazendo um parênteses, é que Jesus estava certa feita pregando numa casa, lotada de gente, e alguém chega no ouvido dele e fala assim, Jesus, lá fora está a sua mãe e estão os seus irmãos. Jesus dizia que ele não era bom só o pai, mas mestre, ele era, porque o mestre ensina. Então, quando falam que o pai, que a mãe dele e os irmãos estavam lá fora, ele olha para essa pessoa, olha para a plateia e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu pai. Fecha parênteses, voltamos para Maria Madalena. Quando Jesus é crucificado, ressuscita ao 3º dia, ele aparece a uma pessoa. Prova de vestibular. Jesus ressuscita ao 3º dia. Ele vai aparecer para quem por primeira vez? Opção A, Maria, sua mãe, seus irmãos, para João, o apóstolo amado. Eu marcava qualquer uma dessas. Mas não. A primeira pessoa que Jesus aparece foi uma mulher, uma sociedade que a mulher era excluída, e era uma ex-meretriz. Mas como ela havia recomeçado e remodelado toda a sua existência, Jesus aparece a ela, como se dissesse, se você faz a vontade do meu Pai, você é minha irmã, você é meu Pai. E Jesus, sabendo, fala assim, Maria, vá até os meus e diga que eu voltei. E ela foi contente. E ela, Tiago, Jesus apareceu a mim, Tiago. Albert Einstein, na primeira metade do século passado, diz que era mais forte explodir um átomo a quebrar um preconceito. Tiago, Jesus apareceu a mim. Tiago, a você? Eles não acreditavam. Mas Jesus acreditava. Portanto, Maria Madalena é sinal de recomeço para todos nós que estamos aqui, que queremos recomeçar, que nunca é tarde. E ele dá essa prova aparecendo a ela por primeira vez. Pedro, um apóstolo pescador, já bem vivido, era o mais velho dos apóstolos. Certa feita, Pedro pergunta para Jesus, mestre, ou melhor, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Como se fosse uma pergunta a esmo, né? Mas Jesus sabia o que queria falar. Claro, mestre, eu te amo. Aí Jesus vai para cá, vai para lá, passa por Pedro de novo e fala, Pedro, tu me amas? Pedro já começou a ficar com raiva, né? Onde é que ele quer chegar? Aí Jesus dá a lição para ele. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro falou, conversa, Jesus. Não vou negar nada, eu te amo, dou minha vida por você. Fez aquele discurso, na teoria. Aí o tempo passou. E Jesus foi preso lá no Getsemane, é levado preso para a cidade de Jerusalém, que é uma cidade cercada. E aí a história mostra que ele foi identificado como seguidor de Jesus por 3 pessoas, em locais distintos. E quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta. Nesse momento, Jesus estava perto de Pedro visualmente. Essa parte que é narrada em 5 volumes que foram lançados há muitos anos por Augusto Cury, chamada Vida de Jesus, que é o mestre dos mestres, o mestre do amor. Num desses livros ele comenta essa história. E a parte bacana que eu gosto que o Cury comenta é assim. Ele fala que Pedro, caindo em si,
que viu que negou, pela terceira vez o galo cantou. Então, cair em si. Então, quantos de nós, na nossa existência, caímos em nós? É muito importante cair em si. A ficha caiu, né? Quando a gente diz o senso comum. Então, Pedro caiu em si. Aí Jesus olha para ele, Jesus está preso, amarrado. E Pedro está solto. Aí o Augusto Cury faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Ele fala assim: na realidade, quem é que está preso? E ele fala: Jesus, apesar de estar preso fisicamente, estava solto. E Pedro, apesar de estar solto, estava preso. E eu pergunto para todos nós: quantos de nós que cá estamos soltos, estamos presos? E quando queremos nos soltar? É a pergunta. Esse foi o encontro que talvez tenha mais tocado Pedro para ele mudar de vida. Assim como Maria Madalena, às margens do lago de Genezaré, Pedro nesse momento que o galo canta. Aí ele cai em si. Eu me lembrei de Joana de Cusa. Cusa era um intendente que cuidava das finanças de Herodes. E o Cusa dava nó em pingo d'água. Pensa naquele marido complicado? Aí Joana foi fazer o quê? Vou conversar com Jesus. Vou dizer para ele que eu vou segui-lo, que eu vou deixar o Cusa. Jesus escuta ela e fala assim: tu me amas, Joana? Ela fala: claro, mestre, pronto para deixar o Cusa e te seguir. Se tu me amas, volta e ama teu marido. Jesus, né? E diz a história, essas histórias podemos ver no livro A Boa Nova, de Humberto Campos. Leia, esse livro é fantástico. E ela volta e ama o seu marido, entendendo que amor não é ficar beijando todo dia, não. Amor dá limite, amor tem várias implicações. É que o tempo hoje não permite aprofundar. Ela voltou e continua amando o Cusa até ele desencarnar, partir. Quando ela vai seguir Jesus. E aí eu vou para a parte final da vida dela, quando ela e o filho dela foram condenados à fogueira. Lembra que naqueles 300 primeiros anos, muitos foram mortos no circo romano e tal? Ela foi condenada à morte na fogueira. Ela e o filho dela, que à época, que futuramente seria o nosso querido médium já falecido há pouco tempo, ano passado, Divaldo Pereira Franco, que era filho de Joana de Cusa. Então, estavam lado a lado, e o soldado com achote para colocar na lenha. Aí o soldado chega para ela e fala assim: renegue Jesus, renegue esse homem e eu te tiro daí. E ela fala: se Jesus soube porfiar até o fim, quem somos nós para renegá-lo? Iremos até o fim. Dizem que de volta ele falou: mãe, pensa direito. Mas Joana falou: vamos até o fim. Agora imagina, não, ela como mãe vendo o filho do lado dela, ela poderia ter feito isso. Mas olha o testemunho. E ela assim: ficaremos até o fim. Aí o soldado coloca fogo na fogueira, as chamas começam a subir, o Divaldo, o filho dela e dela. E o soldado pergunta: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E ela fala: não só a morrer, mas também a te amar. E conta a história que ela foi devorada pelas chamas, mas antes Jesus resgata ela. Uma história muito linda, porque tem a morte do corpo biológica e tem a desencarnação quando você desacopla, que são totalmente diferentes. Saulo de Tarso, nosso querido futuro Paulo de Tarso, ele encontrou Jesus. Mas antes de encontrar Jesus, ele era seguidor de Moisés. O seu preceptor Gamaliel estava preparando ele para ele ocupar a mais alta corte de Israel, Kisnet. Mas isso não aconteceu. É difícil resumir aquilo que a gente não consegue resumir. Leiam o livro Paulo e Estevão, psicografia do Chico Xavier, psicografado no primeiro andar. O pessoal disse que foi subsolo, mas o pessoal lá disse que não foi subsolo, foi no térreo ali, da Fazenda Modelo. Durante 8 meses, sendo olhado por um sapo, ele psicografou essa obra, que segundo ele, Chico, foi a obra melhor, assim, que ele mais gostou de psicografar. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, que foi morto a pedradas à frente do templo,
às vistas de Saulo de Tarso e sua noiva, Abigail, irmã de Estevão. Então, para mostrar o quão ferrenho e obstinado era Saulo de Tarso para seguir aquilo que ele acreditava que era a lei de Moisés. E é interessante que Jesus, quando manda os seus apóstolos levar a sua mensagem, o que ele dizia? Leve a minha mensagem às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Mas não ides aos gentios, aos estrangeiros. Leve primeiro a mensagem aqui. Porque um dia eu escolherei alguém que levará esta mensagem aos estrangeiros. Esse alguém foi Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, quando soube que tinha alguém levando a mensagem de Jesus na cidade de Damasco, esse rapaz chamava-se Ananias, ele se voluntariou para prender Ananias na cidade de Damasco. Ele reuniu o seu séquito e se dirigiu pelas areias escaldantes do deserto para a cidade de Damasco. Ao atravessar o deserto, podemos ver isso em Atos dos Apóstolos, em Paulo e Estevão, em determinado momento, uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia. Dá para imaginar? Uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia é uma coisa muito forte. A senhora-se de Saulo de Tarso, seu animal empina e ele cai nas areias escaldantes do deserto e fica cego. E uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Persegues? E ele diz assim: quem és tu? E a voz diz: eu sou Jesus, aquele que tu buscas, que você busca. E ele fala: que queres que eu faça? E Jesus diz: vá até Damasco, e lá saberás o que deve fazer. Veja, em nenhum momento dessa cena, Saulo questiona Jesus. Quem é você? De onde? Não. Ele fala: que queres que eu faça? Por que ele mudou tão radicalmente? Tem detalhes que a gente lê e passa despercebido. Percebam que ele fica cego por 3 dias. Porque quando os olhos dele estavam abertos para a matéria, ele não tinha como ver o seu interior, o chamado autoconhecimento, a chamada viagem interna de cada um de nós. E na hora da cegueira, ele é obrigado a fazer essa viagem interior. Dizem que os amigos que estavam ali perto fugiram todos, ficou um ou outro escravo, e ele foi até uma estalagem à rua direita, em Damasco, onde ficou cego por 3 dias, e aí Jesus fala: Ananias, vá até a estalagem e retira as escamas dos olhos de Saulo para ele enxergar. Aí Ananias ficou: chefe, tem certeza? Como queria me matar, eu vou tirar? Vai lá. Aí diz a história que Ananias vai lá, retira as escamas, e Saulo passa a ver. Preste atenção nesse momento. A partir desse momento, Saulo não se torna Paulo e sai levando a mensagem. Não é o que acontece. Ele fica em dúvida. Olha o dilema, olha o conflito existencial. Então ele vai para o deserto de Dan, onde passa 3 anos. 3 anos refletindo sobre a sua existência. Eu vou deixar de seguir Moisés, vou seguir esse tal de Jesus, minha família vai me abandonar. E depois de 3 anos, ali com Áquila e Prisca no deserto, ele decide seguir o Jesus. Aí ele é abandonado pela sua família, normal. Muda o nome de Saulo para Paulo, que significa o pequeno. Tarso, porque ele é de origem de Tarso. E sai levando a mensagem do Evangelho para o mundo conhecido à época. Temos acesso ao Evangelho hoje por conta de Paulo. As viagens paulinas, tantas vezes tido como morto. Então, na estrada de Damasco, Saulo encontra Jesus. E eu não me canso de me perguntar: quando que a gente encontrou Jesus nessa existência? Eu vi há pouco 2 amigos que me deram uma carona para chegar aqui. Eu estava sem carro. E eu perguntei para cada um deles: como é que você encontrou? Como é que você veio parar nesse negócio do doutrina espírita? E cada qual deu sua versão.
E eu gosto de escutar, porque não tem regra. Aquela história de amor e na dor, não. Qual foi a tua história? Eu falo, que bacana. Continua, prossegue, estuda, trabalha, serve no bem. Porque o dia de amanhã, quem sabe? Se a ventania vem mais forte, vem mais fraca, não sabemos. Temos que estar enraizados. Essa busca é nossa, ninguém pode buscar pela gente. Essa viagem é nossa, esse encontro é de cada um de nós. O nosso irmão falou há pouco em Agostinho, Santo Agostinho da Igreja Católica, um dos que mais escreveu. Agostinho de Hipona, que se tornou bispo na cidade de Hipona, no norte da África. Nossa, coitada da mãe dele. A mãe dele rezava por ele. Rezava. Agostinho, antes de se converter, digamos assim, dava nó em pingo d'água. Bebedor de vinho. Era casado, separou, tinha filho e tal. Imagina, só na vida. E a mãe dele rezando. Mônica. Uma vez perguntaram, Mônica, como é que foi isso? Ah, meu filho, foram 27 anos de oração. Anos! É que nem o Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso lá na África do Sul pelo movimento do Apartheid. Não tem nem ideia que ele passou 27 anos preso. E depois sair levando perdão, não ter rancor. O repórter pergunta para ele, você não tem raiva? Ele falou, se eu tivesse raiva, eu continuaria preso. Olha que cabeça. E ele não era espírita, não era católico. Não importa. Não importa a essência de cada um de nós, daquilo que a gente acredita. E Agostinho, escutando Ambrósio, lá em Milão, que era um pregador, ele se encantou com o pregador. Ele falou, meu Deus do céu, ele foi tocado. E a partir dali ele começa todo o seu movimento de transformação. Ele aparece em várias passagens na literatura espírita, em especial na questão 919, quando Kardec pergunta como é que a gente poderia bem aproveitar a nossa existência aqui na Terra. E ele fala, na segunda parte dessa resposta, assim, abre aspas, fazer como eu fiz na minha última existência, todas as noites antes de dormir, passava em revista todas as minhas atitudes daquele dia, procurando manter as boas e extirpar as ruins. Simples assim. É o exame de consciência de cada um de nós. Mas será que nós fazemos? Ou será que quando nós saímos dos nossos locais religiosos, nós nos transformamos? E voltamos a ser aqueles velhos, antigos, inconsequentes. Certa feita, trabalhando na Federação Espírita do Piauí, eu morava lá naquela época, as pessoas diziam assim, nossa, tem poucas crianças na evangelização, na mocidade e tal. E eu falava, é claro que tem pouca, né? Porque às vezes as crianças vêm para cá, escutam as coisas legais, mas chegam em casa, os seus pais não aplicam as lições do Evangelho. Então há uma desconexão. Então, em vez de fazer propaganda, eles fazem se afastar. Eu que não quero ir lá. Então, olha como a responsabilidade é de cada um de nós. E Ambrósio, o que tocou Santo Agostinho? Porque na sua preleção, Ambrósio, lá em Milão, falou que os textos bíblicos deveriam ser lidos de maneira mais espiritualizada e não ao pé da letra. Isso tocou Agostinho. E aí ele foi começar a estudar. Eu sugiro um livro muito bom, é um clássico, chama-se Confissões, do próprio Santo Agostinho. O nome já diz tudo, né? E ele, desde o início do livro, ele vai... É um ato de confessionário, ele vai dizendo a vida dele, vai conversando com cada um de nós. Francisco de Assis. Tinha tudo. Mas, de repente, El Poverello resolve mudar a vida dele. Mudar a vida dele. E nós? Será que nós vamos mudar a nossa vida? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá já era freira, era professora, tinha um convento, estava bem estabilizado, tinha saído da Albânia, foi para a Inglaterra, depois foi para a Índia, para um convento, e numa Semana Santa, ela faz uma viagem, um retiro. Na volta, quando ela entra lá no convento dela, ela vê uma foto, uma imagem de Jesus de braços abertos, e embaixo uma frase, escrito, tenho sede, que foi a frase que Jesus fala na cruz, né? Quando deram para ele fel, né?
Aí ele fala, tenho sede. E a Madre Teresa fala assim, será que na minha vida eu tenho aplacado a tua sede? E ela falou que não. E ela resolve sair do convento. E a primeira noite que ela sai do convento, ela vai dormir onde os porcos dormem. E encurtando a história, ela cria a Ordem das Irmãs de Caridade, depois os Homens de Caridade. Ela ganha o Prêmio Nobel da Paz e pega todo o prêmio e doa para as instituições de caridade pelo mundo todo. Foi fácil a vida dela? Não. Na ordem dela, você só pode ter um balde, uma barra de sabão e uma muda de roupa. Quantos de nós teríamos essa força? Irmã Dulce na Bahia, conta a história, essa história acho que é de volta que conta, que ela ficava sentadinha numa cadeira, aí alguém chegava para visitá-la, irmã, você nessa cadeira, você precisa de uma cama. Ah, tá bom, aí mandava entregar a cama, ela falava, manda para o hospital, e voltava para a cadeira. E assim ela ia montando enfermarias e enfermarias. Então, quem é que inspira, ou inspirou e ainda inspira toda essa gente? Jesus, modelo e guia da humanidade. Jesus sabia que ia ser preso. Era um momento difícil da vida dele. E ele, dos 12 apóstolos, convida 3 para irem com ele. Pedro, Tiago e João. Ele sempre chamava esses 3. Na transfiguração do Monte Tabor, eram os 3 que estavam com ele. Mas quando ele se despede dos apóstolos, ele convida os 3. Atravessa o Vale do Cédron e começa a subir em direção ao Getsemane. E fala para os 3, Pedro, Tiago, João, eu vou mais para dentro rezar, para pegar forças, fique aqui orando e vigiando. E ele disse, não, pode deixar, mestre, pode deixar. Aí Jesus vai rezar. E na sua reza ele fala, ó Pai, afasta de mim este cálice, esta dor. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Oh meu Deus, oh coragem. Agir com o coração. Um homem predestinado, determinado, no extremo da dor que ele sabia que ia passar, seja feita a tua vontade. E quando ele volta, os 3 estão dormindo. Nem orando e nem vigiando. E Jesus fala, orai para melhorar a vibração. E vigiai, porque os pensamentos intrusivos vêm toda hora. E Joana diz, toda vez que vier um pensamento negativo, substitua imediatamente por um pensamento positivo. Mas não é o que a gente faz. O pensamento negativo vem, eu pego, toma água. Você quer um bolinho de chocolate? Quer um pedaço? Você vai alimentando. Aí quando chega na casa espírita, tem um jogo de barro na cabeça. Aí você pergunta no atendimento fraterno, como é que começou isso? Tem uns 10 anos. Eu falei, opa, vamos lá, vamos junto. Né? Mas, será que nós estamos trocando os pensamentos imediatamente? Ou não estamos trocando? E Jesus foi preso. Judas identifica, dando um beijo. Diga lá. É o fura-olho, né? Como diz. Deu um beijo para identificar Jesus. E Jesus já sabia que ele ia trair. A que viestes, amigo? Ele já não era mais o Senhor, era amigo de todos. A que viestes, amigo? Aí prendem Jesus, aí mostra a história que Pedro pega uma espada de um soldado e decepa a orelha de um soldado chamado Malcolm. Aí Jesus fala assim, Pedro, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus continua ensinando a paz e não a violência. Aí Jesus é levado à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, o homem da religião. E o seu sogro Anás, de Caifás, estava presente. E Anás pergunta para Jesus, Jesus, o que você anda dizendo aí nas terras? Que mensagem é essa? Aí Jesus, amarrado, preso, olha para Anás e diz, o que eu tenho dito? Eu tenho dito de público. Pergunte aos seus, ou aos meus,
e eles te dirão a minha mensagem. Nessa hora, um soldado fecha a mão e dá um sopro na boca de Jesus. Eu nunca levei um sopro, alguém já levou? Mas deve doer. Aqui tem dente na boca. Aí eu falei, pronto, agora Jesus vai partir para cima dele. Mas não. Jesus, no extremo da dor, fala, soldado, ele não é mestre, não é professor? Por que me bateste? Deixa no ar. Se eu fiz algo errado, mostra o meu erro. Mas se eu não fiz, por que me bateste? E Jesus continua a ensinar. Ele vai agora na Via Crucis do Calvário. Mas antes ele é levado a Pilatos. E Pilatos olha para ele e pergunta, Jesus, o que é a verdade? Jesus é pós-doutor. A verdade, ele dissertaria ali uma tese. Mas Jesus olha para o Pilatos e não fala nada. Porque em muitos momentos das nossas vidas, a melhor resposta é o... Principalmente no terceiro milênio, que não tem mais espada, como aquela que Pedro corta a orelha. Qual é a espada do terceiro milênio? A língua. Que está cercada por dentes. A maledicência, a fofoca, o disse-me-disse. Não sei se existe aqui, né? Onde eu vou assim, sempre tem um caso desse. Então, esse é o evangelho atualizado para todos nós. Pilatos pergunta o que é verdade, Jesus, como se pensasse, ele não vai entender. Agora não vai entender. Eu vou ficar calado. E deram uma cruz para Jesus, um pedaço de uma cruz de 70 quilos para carregar. Alguém já carregou 70 quilos aqui? Um saco de cimento, alguém já carregou? 50 quilos. Eu já carreguei. É peso. A cruz que ele carregou, deram para ele, era 70 quilos. Me ajuda. Até agora eu quero entender por que ele carregou a cruz. Entenda, você está condenada a morrer crucificada daqui a 2 horas. Aí eu te dou um pedaço de cruz de 70 quilos, leva por 2 quilômetros, depois volta aqui. Você leva. Eu não levo. Eu me jogo no chão e me mato aqui. Lógico, claro. Por que eu vou carregar se eu vou morrer? Estou condenado. Mas Jesus carregou a cruz. Por que ele carregou? Vamos lá. Jesus não é modelo e guia? Modelo é exemplo. O guia, ele vai à frente. Porque, na realidade, esse pedaço de madeira é uma grande metáfora. A madeira são os problemas que todos nós aqui, no planeta de provas e expiações, vivemos e viveremos. Se você quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, apanhe a tua cruz e vem comigo. Está bem claro, todo mundo aqui não quer. Se sua cruz é de isopor ou de madeira de jacarandá, não é comigo. É com o chefe ou com você. Lei de causa e efeito, ação e reação. A cada um de acordo com as suas obras. É um fatalismo? Não, porque o amor cobre a multidão dos nossos erros. E Jesus mete essa madeira nas costas e sai carregando. E ele cai, levanta. Aí tem uma hora que ele cai, e tem umas mulheres no chão, chamadas mulheres piedosas. Estavam chorando. Aí Jesus para, olha para elas. Imagina, ele estava sem ar, coroa de espinho, sangrando. Ele olha para elas e diz: mulheres, por que chorais? Não chorais por mim, mas chorais por vós e vossos filhos. Como é que entende isso? Como é que entende? E ele continua carregando a cruz. Cai, levanta, até que chega um momento que ele não consegue mais levantar. Ele cai de tal forma que ele não tem forças. E aí? Aí ia passando um homem chamado... Alguém lembra? Simão o Cirineu. Estava indo para casa, viu a confusão ali, Jesus jogar no chão. Diz que as mulheres são curiosas. Eu discordo, porque nessa cena, curioso foi ele, foi olhar. Quando Jesus estava jogado no chão, um soldado romano falou assim: você, contou para Simão, ajuda este homem a carregar a cruz. Ele não queria. Aí ele vai ali, fica sem jeito, pega a cruz. O que foi isso? O Mestre Jesus dá uma lição dizendo: quando cada um de nós estivermos sem forças, jogados no chão, achando que não tem mais jeito,
o Pai vai mandar um Simão Sirineu nas nossas vidas. Que Simão carrega a cruz de Jesus até o Calvário ou Gólgota. E nesse percurso final, Jesus vai sem a cruz, vai cambaleando sem a cruz. Mas quando chega no Monte da Caveira ou Gólgota, um outeiro de 14 metros, como diz a história, Simão devolve a cruz para Jesus. E essa passagem é relatada pela psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Alta de Souza. Quando Simão devolve a cruz para Jesus, Jesus diz: obrigado, Simão. Gratidão, né? Obrigado, Simão, pela dádiva bem-vinda, vírgula, mesmo que a contragosto. E prossegue: porque todo bem que se faz, Simão, é luz que ilumina o nosso caminho. E nesse momento Simão sai e Jesus é crucificado, deitado, as mãos abertas, um prego de 4 polegadas em cada pulso, os pés juntos, e quando levanta a cruz, as farpas de madeira penetram as suas costas, arquejante, e ele continua a ensinar. Ele olha para o sopé da cruz, vê algumas mulheres, algumas Marias, e vê apenas um dos discípulos. Quem era? João. Que era o Chico Xavier do futuro. Depois foi. E João, o discípulo amado, que desde 16 anos acompanhava Jesus, estava ali, no pé da cruz. E Jesus, no extremo da dor, olha para a mãe dele e diz assim: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. É como se antecipando o que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Que os verdadeiros laços não são de sangue, mas são de afinidade. E a história mostra que depois João leva Maria para morar numa casa muito simples, num promontório de Éfeso. E uma história muito linda. Busquem. O livro Boa Nova tem um capítulo só sobre Maria, para que vocês possam aprofundar e ver essa beleza. E não acabou por aí. E no extremo da dor, ele estava ladeado por 2 salteadores ou ladrões. Dimas à sua direita e Gestas à sua esquerda. Dimas estava aqui, olhou para o mestre e falou assim: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele: ainda hoje estarás comigo. Gestas, que estava desse lado, do jeito que estava, ficou. É como diz o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, publicado da Pentateuco Kardeciano. No capítulo 7, Kardec diz que todos nós erramos, mas a partir do erro, deveremos passar por 3 fases: arrependimento, sofrimento, expiação e reparação. Ou seja, Dimas se arrependeu. Gestas, não era o tempo dele ainda, e está tudo certo. Buda dizia que podemos meditar, aprender a meditar em 7 segundos, 7 minutos, 7 dias ou 7 encarnações. Em quanto tempo iremos mudar? É o livre-arbítrio de cada um de nós, a responsabilidade de cada um de nós para bem viver. E como ato derradeiro, Jesus olha para o Pai e fala: Pai, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus não está mais aqui conosco, mas a sua mensagem ecoa até hoje em todos os nossos corações. Ele certa feita disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Basta ligar o rádio e a televisão. É uma guerra aqui, uma guerra lá, a iminência de uma 3ª guerra mundial e por aí vai. Então a paz no mundo não existe. Já dizia o historiador Will Durant, em 11 volumes que ele lança, chamado Tratado da Filosofia, onde ele analisa toda a história dos últimos 6.500 anos de história da humanidade, onde ele conclui que tivemos apenas 342 anos sem guerras. Mas na realidade nós tivemos não a paz, nós tivemos apenas um armistício, separado os beligerantes. Então a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, mas somente como eu posso dar. E eu sempre me perguntei: qual é a paz do Mestre? E ouso dizer:
é a paz de quem teve a consciência tranquila do dever retamente cumprido. E eu me lembro de um dos seus seguidores, que não o conheceu em vida, mas no seu último dia de vida, Paulo de Tarso, em Roma, de joelhos, amarrado, um soldado tinha uma espada encurvada chamada alforge, pronta para passar no pescoço dele, e o soldado hesitou, porque via que ali, mesmo sentado, era um grande homem. E Paulo olha para ele e fala assim: soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. E diz a história que na segunda passada a cabeça de Paulo é decepada. Jesus ontem, hoje e sempre. A grande mensagem é: quando vamos encontrar Jesus? Quando vamos transpirar Jesus? Quando será o nosso momento? Se esse momento já chegou, que maravilha. Se não chegou, ainda há tempo. Que a paz do amado Jesus sempre abençoe nós, hoje e sempre. Muita paz.